Começa agora mais um Pode Deixar. Falamos de líderes, falamos de partidos. Falamos de partidos e a gente falou até muito de propostas. Pois é. Eu acho que a gente fechar esse pacotão, a gente precisa dar uma olhada no futuro cenário. O que pode acontecer? E aí, cara, eu sei, sem apocalípticos, sem atitudes apocalípticas. O problema é que assim, eu tô tentando não ser apocalíptico, mas assim, porque assim, o que eu fiz duas coisas. Eu acompanhei, né, a evolução das intenções de voto, e eu também acompanhei estudei um pouco sobre o sistema parlamentar. Uhum. E hoje eu até postei a respeito no Facebook. Cara, tem uma palavra em inglês. A situação canadense. Provável. Despair. Clusterfuck. Ai, meu Deus do céu. Nossa, porque assim, como a gente já tinha comentado no último podcast, o Canadá usa o sistema distrital. Uhum. Então, o voto popular, embora pese, obviamente, muito na edição de voto, o que realmente importa é tributos. O Canadá, ele tem 338 ridings, como a gente discutido, distritos. Uhum. Só que, por exemplo, lá em Alberta, onde o partido conservador até então reinava incontestável, agora eles já estão projetando aqui, tá meio a meio em um distrito para NDP, mas assim, 33 de 34 cadeiras. Aff, Maria. Lá em Ontário tem 121 cadeiras. E aí, por conta das projeções regionais lá, os liberais levam 65 cadeiras, compensam praticamente essa perda. E aí você muito polarizado, muito fragmentado, que por conta de uma decepção muito grande com então premier o Trudeau, mas ao mesmo tempo um temor muito grande de um líder que é meio incógnita dos conservadores, e também porque está muito queimado, o partido está muito queimado aí em Ontário por causa do nosso amiguinho Doug Ford, do Buckabeer, mas que saiu tesourando aleatoriamente vários benefícios, e aí bateu, por exemplo, nos professores, bateu nas crianças autistas, bateu nos próprios estudantes universitários, porque ele promoveu cortes violentos no ACP, que é uma mistura de ProUni com FIES. O governo subsidia uma parte, o governo paga uma parte dos seus estudos, a outra parte financeira perder de vista. Deu um corte violento, teve gente que não conseguiu estudar. Yep. Então, assim, e ele tinha prometido promover eficiências no serviço público, não cortes. Então, exatamente o que não aconteceu. Ele fez exatamente o que não aconteceu. Ele falou que não ia demitir um único servidor público. Já tem um plano aí de demitir 50 mil professores até o fim do governo. Nossa, cara. Então, assim, eu não sei se são 20 mil ou 50 mil. É muita gente. Então, assim... Mas o problema do Canadá, sabe qual é? Eu até vi isso num meme outro dia. É que o Canadá elege um conservador. Na próxima eleição ele fica com raiva do conservador e elege um liberal. Aí dele fica com raiva do liberal e elege um conservador. Porque aí veio o liberal. Aí o cara implementa muito subsídio, ele implementa muito benefício, gasta mais do que deveria, o cara fica puto, porque isso estrangula, isso acaba gerando mais imposto, estrangulando, sempre vai na classe média. Aí vai lá, bota o conservador. Yep. O conservador vai lá, corta, faz os cortes necessários para equilibrar o orçamento. Aí o povo fica puto. E aí o povo fica puto porque perde benefícios que usufruía, bota o liberal. Então fica esse tum. E é o que está acontecendo
em Ontário, só que muito rápido, porque o Doug Ford não chegou no nível Equador de cortar subsídios de gasolina no noite, o preço do combustível triplicar. O povo tá reclamando aí de que pagava, eu pagava abaixo de $1 na gasolina, eu tô pagando R$1,20, R$1,30. Imagina o que você tá pagando aí hoje. Hoje deu uma baixada agora, que eu sei que tá isso. De repente você tem que pagar $3 o litro. Então, assim, o Ford ainda não chegou nesse nível, mas ele foi quase. Então, eles queimou muito. E aí, o apoio que eles achavam que teriam para conseguir consolidar a maioria, eles não conseguiram. E aí, você teve, nos debates, justamente, o destaque, teve um destaque da May e do Singh, mas principalmente do Jagmeet Singh. Ele rejuvenesceu o partido. Ele... as últimas pesquisas jogaram o NDP aí com... Eles estavam com 16... não, eles estavam com 12, 10% junto com os Greens. 12, 10, 8%. Chegaram a 20%. Então, assim, 19, 18%. Aí, na distribuição provincial, e embora eles tenham tomado muitos votos dos liberais, eles também tomaram votos dos conservadores. E a cereja do bolo, o Bloco Québécois. No debate em francês, eu acredito que o Andrew Scheer cometeu, assim, deu um tiro de bala de canhão no pé. Ele basicamente pediu o voto do Québécois, porque ele ia defender a autonomia do Quebec, não ia interferir na Bill 21. Ele falou, porque eu sei o que é bom pro Quebec. Nossa, cara, foi a hora que ele matou. Então, assim, nessa hora, ele pegou um trabuco, já que ele gosta dando um rifle, assim, um fuzil, deu um tiro na boca. Tanto que o partido afundou da noite pro dia. Desde não é da noite pro dia, foi uma coisa trabalhada por meses, assim, desde quando o CAC levou na província. Então, assim, eles têm trabalhado para vamos formar um bloco realmente consolidado do Quebec. E ao mesmo tempo eles também começaram a tomar terreno dos liberais. Resultado, hoje, na projeção eleitoral aqui do Free Trade Canada, que é um cálculo de metodologia estatística fantástico aqui, que projeta, né, como a eleição vai estar, eles estão com de 78 assentos, eles estão com 35, eles são hoje a maior bancada no Quebec. Caraca. E aí o que está acontecendo com essa fragmentação toda? O único partido que não conseguiu decolar nessa história toda foi justamente os Greens. Pois é, infelizmente. Os liberais e os conservadores afundaram. Então, aí, por causa dessa distribuição de ridings, hoje as projeções, eu tô pegando aqui duas metodologias estatísticas. Numa, 130 para cada lado. Precisa de 170 para formar governo. Sim. Então, falta 40. Na outra projeção, os dois estão com 132. Então, assim, eles nem estão longe de formar uma maioria. Até o último debate, o Partido Liberal ainda tinha mais assentos e poderiam formar uma coalizão com a NDP. Hoje, eles estatisticamente não têm essa chance. Hoje, neste momento, se a eleição fosse hoje, mesmo que eles fizessem uma coalizão com a NDP, eles teriam 166... Seria a minoria. Entre 168, continuaria com minorias, ele ia precisar pescar. Então, assim, aí os Greens estão entre 2 e 400. Então eles teriam que fazer uma coalizão tripla. Olha a zona, isso é muito raro. Normalmente as coalizões são raras já e normalmente elas envolvem dois partidos. Porque o que acontece? Quando você forma oficialmente uma coalizão, você tem que comprometer seu programa de governo com os interesses daquele partido. Sim. Que podem ser conflitantes ou não. O NDP e os Greens já descartaram qualquer tipo de coalizão com o Partido Conservador.
Eles talvez conseguiriam, com o Bloco Québécois, certamente, por causa do compromisso deles em deixar o Quebec lá se matando com os problemas deles. Mas, ao mesmo tempo, lembra que eu te falei que a maior parte da base é Alberta e também as prairies dos conservadores? Pois é, esse pessoal eles querem principalmente Alberta, eles querem cortar esse subsídio, essa política ambiental para justamente poderem reaquecer a economia. A economia em Alberta tem recessão há anos. Tá, desde que começou toda essa crise do petróleo. Então, assim, eles querem revitalizar isso, e para isso eles contam com cortes nas políticas ambientais. Porque senão eles sufocam. Então, assim, na verdade, eles querem crescer, nem que isso mate o planeta no caminho. E aí, você estava falando de projeção eleitoral, por exemplo, lá no Atlântico, os liberais têm maioria. Muita maioria. Sério? Sério. Então, assim, é porque é aquela coisa. São 4 províncias do Atlântico. New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island e Newfoundland e Labrador. Então, assim, é um bloco só, um bloco de 4 províncias que trazem 32 cadeiras. Hoje, os liberais teriam 22. Então, assim... Mas você não consegue ver uma mudança nisso daí? Porque... Então, assim, eles estão ligeiramente... tem mantido mais ou menos a mesma coisa, assim, tem variação, mas é dentro da margem de erro. A única província que realmente teve mudança significativa no cenário eleitoral, que virou essa zona toda, foi justamente Quebec. Então, o Quebec transformou o Canadá nesse nosso cego. Viu uma importante representatividade do Quebec nessas eleições? Pois é, aquela coisa. Ontário, sozinha, tem 121 de 338 cadeiras. Quebec tem 78 de 338 cadeiras. Olha só. Então, no frigir dos ovos, elas que realmente pesam. Logo em seguida vem BC, 42. Alberta, 34. Aí você tem as 4 do Atlântico, 32. As 4 juntas. Altamente desproporcionais. Por exemplo, Prince Edward Island são 4 cadeiras. Cada uma com 10 mil eleitores. Enquanto que em Ontário você tem uma riding em Agra que tem 200 mil eleitores. É altamente contraditório. Pois é. Aí você também tem Manitoba e Saskatchewan juntas tem 28, e os territórios, cada território só elege um. O território é basicamente irrelevante no cenário eleitoral. Então, assim, aí você vem a questão de formação de governo. Como funciona no parlamentarismo e por que eu falei que o Canadá está nesse nosso cego clusterfuck? Porque, por uma convenção de lei comum, se um partido forma uma maioria, o governo general, que é digamos assim, o chefe oficial de governo, rainha, né? o representante da rainha, ele vai lá apontar a pessoa, vai dar posse ao primeiro-ministro que formou a maioria sozinho. Beleza, acabou, não tem discussão. Mas e se não tiver maioria, se for minoria? Tem ele vai priorizar por ordem de cadeiras os eleitos em ordem no que eles chamam de para você tentar formar confiança do plenário e apontar o primeiro-ministro por ordem de cadeiras. Isso tem uma exceção. Quando o atual primeiro-ministro ele também é candidato à reeleição. Quando isso ocorre, mesmo que ele perca, ele é o primeiro a ter a chance de formar o governo. Olha que lindo. Então, assim, a não ser que os conservadores consigam 170 cadeiras na segunda, o que é altamente improvável pelo lado da carruagem,
Então, assim, eles... tudo indica que a eleição não acaba segunda. Porque você vai ter o Trudeau, que vai ser reconduzido ao cargo, e vai ter a chance de formar governo, independente do resultado da eleição. Por praxe, quando a pessoa não tem mais assentos, ela entrega o mandato e fica a critério do governo general. Ele pode convocar novas eleições ou não, mas como a eleição acabou de acontecer, ele normalmente não faz isso, até porque o resultado dificilmente será diferente. Ele aponta o próximo para tentar formar governo. E aí você tem... Eu peguei aqui 2 casos curiosos nas 2 situações. Ano passado, você teve eu tinha até falado, até coloquei observação lá no vídeo do podcast, eu tinha falado que foi em New Brunswick que aconteceu aquela situação onde um independente formou maioria. Na realidade foi em Newfoundland and Labrador, e foi esse ano. Mas ano passado, por acaso, em New Brunswick teve eleição, e o primeiro-ministro que estava, que era liberal, ele ficou um assento abaixo dos conservadores, mas nenhum dos dois teve maioria. Então ele teve a chance de formar o governo. Na sessão de formação de governo, ele perdeu. E aí, a coalizão formada pelos conservadores, com 2 assentos a mais, formou maioria, formou governo. Então, ele teve que passar o bastão. O outro caso, que já é o contrário, é o partido com maioria, o partido que tem, então, e que não conseguiu maioria, tentou formar governo, mas tomou aquela situação de no confidence vote, que é quando a oposição diz, não, você não é para ser primeiro-ministro. E a gente quer outro primeiro-ministro. Aconteceu em Ontário em 1985. O governo era conservador. O pessoal até muito odeia essa figura que entrou lá, que foi o Bob Rae. Liberal, né? O governo era conservador, os conservadores conseguiram a maior bancada, mas foi minoria. Somados o resto da bancada, liberais e NDP tinham mais assentos. Ele tentou insistir com o governo. E aí, os liberais levantaram um no confidence vote e meteram o golpe no cara. Então, é assim que funciona quando é uma organização, é um regulamento digno de campeonato carioca. Não é como, por exemplo, nesse ponto o Brasil é até positivo, porque quem tiver mais voto leva. Mas como você tem legislativo e executivo como na mesma esfera de poder de administração, você tem essas engrenagenzinhas, esses pequenos mecanismos. Então, assim, tá difícil a situação. A gente tá porque o Partido Conservador pode provavelmente defender do Bloco Québécois e não conseguir sozinho a maioria, ainda tem mais essa. Meu Deus. E o Partido Liberal tem que depender de uma coalizão de 3 ou talvez até 4 partidos para formar, porque você pode fazer uma coalizão oficial ou você pode fazer uma coalizão extraoficial, você ficar lá com a minoria lá no seu cantinho contando com os aliados que não fazem parte do governo, mas vão te segurar. Ou fazer uma coalizão, por isso que o Jagmeet Singh já acenou para os liberais, eu quero fazer parte do seu governo, só que ele também está querendo dizer, eu quero apitar no seu governo. Então, assim, e essa eleição provocou também um engajamento muito maior do canadense. Já tivemos 4,7 milhões de votos. Pessoas votando, né, cara? Inclusive o seu. Então, assim, você falou, né? Você votou na segunda, não foi? Votei na segunda, votei adiantado. Primeira vez que eu votei adiantado. Uma emoção. Então,
4,7 milhões de canadenses votaram adiantado. Isso foi 28% mais do que o ano passado, do que da eleição passada, em 2015. Sim. E eles estão contando. Tem muita gente preocupada por aí. Muita gente está preocupada, porque e o que vai decidir essa eleição é justamente o comparecimento, o turnout. Nesse sentido, o voto do conservador, do eleitor conservador está mais decidido. 70% dos conservadores estão seguros no voto. Os liberais, NDP, fica optando 60%, 50%, que eles ficam conflitando entre si. Esse é o problema da similaridade com eles. Né? Eu acho que vai ser a maior dificuldade do Partido Liberal tentar ganhar dessa vez. Vai ser por causa do posicionamento do partido do NDP essa altura. Pois é, então assim, aí eu vejo aqui, por exemplo... Você já citou também, né? O Bloco Québécois tá avacalhando toda a história, né? No bom sentido. Tá levando muita cadeira. Já tem a maioria das cadeiras no Quebec. Apesar de não ter a maioria do voto popular, tem a maioria das cadeiras, porque tem aquela situação toda. Mais do importante do que quantos votos é onde estão os votos no sistema parlamentar. Não chega a ser uma coisa lá nos Estados Unidos, que naquele estado fechou, todos os delegados vão votar naquele candidato para o colégio eleitoral. No Canadá, não. Você já tem o voto setorizado. Mas mesmo assim, pesa muito. Então, e aí você tem a situação seguinte, nas pesquisas. 70% dos canadenses estão certos que vão votar. Porra, 70%. Então, assim, eles querem votar. Isso é alto, isso é quase o comparecimento de urnas aqui no Brasil foi 81% num país onde o voto é obrigatório. Então, assim, 70% num país onde o voto é optativo, num país onde o histórico gira entre 50% e o povo está preocupado. Só que, ao mesmo tempo, no geral, metade dos canadenses estão certos do voto. E 1/3 dos canadenses ainda estão decidindo, estão votando, e o resto não faz nem ideia em quem votar ou se vai votar. Então, assim, tá aleatório. E, cara, a gente vai ter que esperar a apuração. Mas, assim, tá uma situação... Você pediu para eu não ser apocalíptico, mas... Não que vai cair uma bomba, algo do gênero, mas assim, a gente só vai saber a situação da eleição do que eu acho que o cenário que eu estou prevendo, e isso daqui é bem, bem particular, eu acho que o Partido Conservador vai levar a maioria dos assentos. Eles vão ter que fazer uma aliança, como se disse, eles vão ter que fazer uma aliança com alguém. Eu não sei, o aliado mais provável deles é o NDP, porque postar no Partido Québécois, no Bloco Québécois ou no Partido Verde não dá o que eles precisam. Só que eu não sei se o NDP vai estar disposto a fazer uma aliança dessa. Está falando de opiniões muito distintas. Eu não vejo ele com agendas muito semelhantes. Então... Porque é aquela coisa, como eu te falei, como o Trudeau, mesmo que ele perca, ele tem a possibilidade de tentar formar governo. E aí, nesse ponto, o NDP tende a formar mais para os liberais. O que vai depender disso é a composição do parlamento. Do parlamento. Se tem uma maioria aí de 10, 12 que sejam sobre os liberais, eles podem também, como eu te falei, eles podem fazer uma coalizão informal com o próprio Bloco Québécois, no sentido de defender non-confidence votes sob o compromisso deles defender a autonomia do Quebec. Mas assim, a gente tá num cenário aí onde pode rolar aí o que a gente vê em parlamentos como Espanha, Itália, Israel, uma fragilidade parlamentar muito grande.
Ou seja, vamos ter eleição. Se você começa a falar em Espanha, já começa a ver eleição acontecendo a cada 6 semanas aqui. Então, assim, não digo as 6 semanas, mas assim, e aí eu não vejo no Scheer, por exemplo, a capacidade de articulação do Harper. Eu não vejo no Scheer a capacidade de articulação de uma noz. De costurar aí uma eleição para consolidar a maioria ou de consolidar alianças. Então, assim, a gente está entre uma coalizão do Trudeau ou um governo conservador que pode durar qualquer coisa entre semanas a, no máximo, que pouco mais de um ano. E aí, assim, eu temo que os canadenses precisem voltar para as urnas aí ano que vem. Mas, enfim, estatísticas, são projeções. As projeções no dia da eleição dos Estados Unidos davam 18% de chance pro Trump. Tudo certo que a Hillary ia ganhar. Pois é. Sabe o que aconteceu. Em compensação, as estatísticas também diziam, aqui no Brasil, que o Bolsonaro ia ter 55,4% dos votos. Ele teve 55,1%. Ou seja... Foi bem perto, hein, cara? Foi bem perto. Então, por mais que se tente o cálculo estatístico lá, o R, os algoritmos, etc., e as metodologias, não capturam completamente o comportamento do eleitor. E o eleitor canadense, embora de forma geral previsível, ele está num cenário imprevisível. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é esperar. A única coisa que eu digo, não vai ter maioria, mas para saber exatamente como vai ficar. Isso vai ser divertido. Os próximos 4 anos vão ser divertidos. Vão ser divertidos, assim, e essa eleição, assim, vai ficar todo mundo assistindo para saber como teremos governo, mas, assim, uma coisa eu posso dizer com certeza, não termina a segunda. Ai. Joãozinho, eu acho que, para terminar esse programa, eu tenho a dizer que seja bem-vindo a esta zona parlamentar que nós vamos viver. Você vai ter o prazer de chegar numa época bem conturbada nesse país. Isso vai ser interessante. Fantástico! Você vai ter um premier extremamente controverso com um governo que ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é uma combinação maravilhosa. Demais. Lindo. Lindo, maravilhoso. Pessoas, chegamos aqui no final desse apanhadão que a gente viu sobre política canadense. Como vocês viram, a gente não sabe, a gente está sem bola de cristal aqui, mas, como se diz, né? O jogo começou. A partir de agora, fiquem atentos, votem se vocês puderem votar, assim como eu votei. E não se esqueçam que a eleição não acaba quando termina, né? Se vocês vão eleger parlamentares, se vão eleger representantes, eles têm a obrigação de vos atender e o povo tem a obrigação de cobrar dos seus representantes as atitudes. Nós estamos no Canadá, as coisas acontecem aqui. Essa eleição vai ter VAR, mas isso não exime você, eleitor, e ficar de olho naquilo que você votou. Essa eleição vai ter VAR, vai ser ótimo. Vai ter VAR. Tu vai ter que chamar o VAR. Joãozinho, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelos seus insights. Eu que agradeço aí e perdoe os excessos de devaneios, mas é um negócio, um sistema parlamentar não é simples, um sistema parlamentar numa situação como a atual, ele fica menos simples ainda. Então, assim, agradeço e a gente ainda vai ter muita oportunidade para devanear, desvezar dos tópicos aí da política canadense. Grande abraço, turma. Grande abraço, Mazaro. Falou, pessoas. Até mais e a gente se vê. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.